Olá, na interativa de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a prevenção do câncer infantil. Essa semana participamos de um documentário feito pelo Lions Club Dores e que foi muito importante pela conscientização. Então está aqui na interativa a presidente do Lions Club Dores, Leila Moura, e também o chefe do serviço da Oncologia Pediátrica do Hospital Universitário Dr. Malber Moreira. Muito obrigada pela participação. Leila, qual foi o objetivo, então, deste documentário? Obrigada, Silvana, pela oportunidade. O Lions Club Internacional tem uma como das metas internacionais o câncer infantil. Dentro dessa proposta, então, o Lions Santa Maria Dores vem desenvolvendo uma série de atividades desde Setembro Amarelo, que é o setembro que alerta sobre o câncer infantil. E estamos, então, com essa parceria com o CT CRIAC, do USME, e criamos tanto a exposição de fotos com crianças que estão fazendo tratamento no USME, quanto esse documentário, que busca sempre alertar para os sintomas e, desta forma, buscar o diagnóstico precoce. Muito bem. Então, doutor Malber, muito importante esse trabalho de conscientização. O que os pais precisam fazer para se alertar? Quais são os sintomas, quais são os sinais para a prevenção do câncer infantil? Obrigado pelo convite. Então, o câncer infantil, ele muitas vezes se confunde com sintomas comuns, como uma febre mais prolongada, de origem não determinada, né, uma dor de cabeça matutina, né, sem uma explicação, né, manchas roxas que aparecem no corpo sem uma explicação, não por batidas, né, então são sintomas inespecíficos que muitas vezes perduram por um tempo mais prolongado, então isso deve chamar atenção e os pais devem procurar o pediatra, alertar o pediatra, né, e exige uma investigação mais aprofundada nesse sentido. Fala para a gente quanto é a incidência, quantas crianças estão hoje com problemas de câncer infantil? No USME nós atendemos em média, assim, encontra-se em tratamento em torno de umas 30, 35 crianças, né? Esse é a população que a gente tem atendido em média, que fazem o tratamento para o câncer infantil. E quais são os tipos de câncer? O mais comum é a leucemia, né? A leucemia linfocítica aguda. Depois são os linfomas, depois, dependendo da faixa etária, os adolescentes, os adultos jovens são os tumores ósseos, né? Os chamados osteosarcomas. Dependendo muito da faixa etária. Aí os menores têm os tumores de rim, né? São os mais prevalentes, né? Também os tumores do sistema nervoso central também tem uma incidência maior. Os menos comuns aí são os tumores o retinoblastoma, né, que é um tumor que acomete o olho, né? Aí já são tumores mais raros. E o que causa? Quais são os fatores? Existe algum fator desencadeando esse câncer? Os tumores infantis, eles não têm, a maioria, a célula que perde o controle, né, começa a se reproduzir e se dividir desordenadamente e começa a ocupar espaço em determinado local do corpo, a comprimir os outros órgãos, né? No caso das leucemias no sangue, ela vai aumentando a população de células e acaba dando os sintomas, né? Não tem, diferentemente do adulto, em que a exposição a outros agentes, por exemplo, cigarro, o álcool, agente externo, como radiação, que teria uma influência maior, na criança isso não daria tempo dessa exposição, né? Então
ainda não se tem uma causa específica para isso, né? Então, alguma alteração dentro da célula que favorece a esse desenvolvimento. Muito bem. Leila, e conta pra gente, então, dessa exposição, desse documentário que o Lions produziu, aonde vai ser feito? Vai ter mais algum momento que as pessoas possam ter acesso a esse documentário, a essa exposição? Sim, a exposição nós já realizamos no Shopping Praça Nova e hoje recebemos um convite, ela está no hall do USM até dia 28, e recebemos um convite para também expor no Shopping Royal Plaza Shop. E a gente está aberto a outros convites também para apresentar o documentário que vai estar disponível em breve no YouTube. E a ideia é promover, inclusive, algumas reuniões, inclusive com profissionais de saúde, disponibilizar para a Secretaria da Saúde também, para encontro com famílias, para ficar alertando, né? Porque o propósito maior é salvar vidas a partir dessa alerta para que os pais tenham um papel fundamental, né, doutor Malber? Porque, às vezes, a dificuldade do diagnóstico, e se o pai ou a mãe ficam insistindo em buscar ajuda, eles fazem a diferença no final do tratamento, né? O quanto antes do diagnóstico, melhor, né, doutor? Sim, o diagnóstico precoce, os trabalhos mostram que consegue melhorar a sobrevida em até 20%, né, a chance de cura consegue aumentar em até 20% esse valor. E o USM? O USM hoje é o centro de referência em todo o nosso estado, né? Ele acaba as pessoas sendo encaminhadas para Santa Maria em toda a nossa grande região. Sim, há vários anos o serviço é um dos serviços pioneiros, diria, no Brasil, né, com o início do Dr. Valdir Pereira, que iniciou com toda a trajetória dele. É um serviço que é de referência todo o sul do Brasil, né? Então, em função da regionalização do SUS, a gente é referência de Santa Maria até a fronteira ali com a Argentina, o Uruguai. As crianças são encaminhadas para o hospital universitário. E nós temos assim, condições e toda a expertise para o tratamento de vários tumores infantis, né, os diagnósticos, a quimioterapia, a radioterapia e todo o suporte multiprofissional que envolve o tratamento do câncer infantil. Perfeito. E muitas pessoas têm dúvida quanto à questão do transplante de medula, né? Que a pessoa é doadora, se é compatível, não é compatível. Por que tem tanta dificuldade de conseguir um doador compatível? Bom, em primeiro, a doação de medula, a escolha do doador, ela é um pouco difícil por causa da compatibilidade entre irmãos, né? Em torno de 1/4 essa compatibilidade, né? De se achar na família um doador. A partir daí, a gente inscreve num banco, seja nacional ou até internacional, para que seja encontrado um doador. E aí depende das pessoas se inscreverem nesses bancos, né? E quanto mais pessoas se inscreverem, maior a chance de se encontrar um doador, né? Nos últimos anos tem se aprimorado as técnicas dos transplantes, então tem outras técnicas como o transplante haploidêntico, que se precisaria só uma compatibilidade um pouco diferente e que aumentaria as chances do número de pacientes que se conseguiria transplantar, mas demanda um número de profissionais maior, a quantidade maior do aspecto técnico do transplante, né? Então isso ainda
em Santa Maria talvez a gente demore um pouco mais para chegar até esse nível. E agora, recentemente, né, dia 15 de fevereiro, foi comemorado, ou é a data que marca o Dia Internacional da Prevenção ao Câncer Infantil, né? E junto com isso teve uma emenda, né, de uma lei que teve um deputado que tentou regulamentar para que o governo ajudasse. Tem alguma informação sobre isso, Leila? Sim, é a política nacional, né, de atendimento à criança e o adolescente com câncer. Isso foi uma lei aprovada anteriormente pela Câmara de Deputados e agora, 10 de fevereiro, ela foi aprovada pelo Senado e encontra-se com o presidente da República para sancionar. Ótimo. Não sei se o senhor gostaria de falar alguma coisa sobre essa política nacional ou da importância? Sim, é uma proposição do deputado Bibo Nunes e até com o apoio da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, do Instituto do Câncer Infantil, da Abrale, né? Foi uma luta, uma vitória, né, que se conseguiu, que institui, né, os parâmetros mínimos para o atendimento, para o tratamento e as condições mínimas para que as crianças sejam atendidas, tratadas, né, que tenham um mínimo de dignidade no tratamento do câncer infantil. Dentro desse plano de ação, está instituído ali o que precisa o mínimo dos médicos, a expertise dos médicos, né, todo o ambiente hospitalar, para que seja instituído os grupos para poder tratar o câncer. Então, a gente vê que as crianças, quando são tratadas, o que a gente chama por protocolos, né, que são tratados todos da mesma maneira, a resposta ao tratamento é muito melhor, né? Então, crianças que foram tratadas em vários locais, isso pode se reunir, né, os médicos e elas serem tratadas da mesma maneira no local que tenha experiência para serem tratadas. Além das equipes multiprofissional, né, a fisioterapeuta, a terapia ocupacional, o ambiente para a família, as casas de apoio, tudo isso faz parte do tratamento, né? Não só a parte médica também, né? Tudo isso está previsto nesse plano de ação. Muito bem. Então, eu quero agradecer a participação da Leila Moura, que é uma entusiasta em trabalhos sociais aqui em Santa Maria, presidente do Lions Clube Dores, por esse trabalho tão lindo, tão importante para conscientizar, né, as pessoas, os pais dessa doença que acomete tantas crianças. E quero agradecer também ao Dr. Malber Moreira, que é o chefe do Serviço de Pediatria Oncológica do Hospital Universitário, que é um hospital tão importante para toda a nossa região. Quero parabenizar esse trabalho e agradecer a participação de vocês aqui e que os pais fiquem alertas, né? O câncer infantil, quanto antes for diagnosticado, melhor. E fica um alerta para todos vocês. Muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos a Obrigado. Iterativa.